Deus, Ele faz coisas que nós, muitas vezes, se nós não pararmos, nós não observamos. E testemunho é muito bom. Eu sempre falo que testemunho é bom, que nós fazemos uma análise, uma retrospectiva na nossa vida, para ver quem que nós éramos, para ver o que Deus tem feito, né? E esses dias, a Raquel dá risada. Eu virei garoto propaganda agora, lá na ótica, né? Tem uma moça lá que ela tira fotos, eu usando óculos de sol, usando óculos de receituário, relógio. Então agora, eu não era muito chegado com mídia. Agora eu estou direto no Instagram. E essa semana, ou melhor, semana passada, a moça, ela levou uma outra colega para tirar foto, para poder aprender também. E as duas, eu encostado lá, tirando as fotos, e ela passando informação para outra. Ó, fica do lado. Aí eu falei assim, ó, mas não pega muito do lado não, porque o nariz vai ficar grande. O nariz já é grande, aí se pega do lado vai ficar pior, gente. Aí deram risada de mim. E eu comecei a brincar com elas. Aí eu falei assim, olha, é bom a gente ser bonito, que nem precisa de programa para melhorar. E elas começaram a dar dando risada, né? E depois, assim que elas estavam tirando a foto, eu observei um detalhe na moça. E depois que terminou, o Senhor me inquietou a falar para ela. Eu falei para elas, né? Eu falei assim, olha, eu brinquei com vocês aqui, falando desses detalhes aqui, do meu nariz grande, falando que eu sou bonito, mas você sabia que eu não era assim? Eu falei, como assim? Eu falei assim, olha, eu era uma pessoa completamente complexada. Eu era uma pessoa que não me sentia bem no meio das pessoas, me sentia rejeitado. O complexo era tão grande que eu olhava no meu corpo e não gostava de nada no meu corpo. Eu detestava. Vamos falar assim, eu odiava. Vinha uma ira tão grande no meu interior, eu não gostava de olhar no espelho. Ali, hoje eu sei que era o inimigo que fazia aquilo. O inimigo colocava pensamentos na minha mente. Eu me olhava no espelho, meus 17 anos, 16 anos, principalmente chegando no final de semana, saía umas espinhas. Aquilo não era espinha, aquilo era tipo um tumor que nascia, só por Deus também, viu, gente? Mas eu olhava no espelho, aquela espinha enorme, chegava até a inchar, e aquela ira pegava. Gente, chegava a ponto de eu me esmurrar na frente do espelho. Eu fechava a mão, mas dava cada murro no meu rosto, mas isso, hoje eu falo, era demônio, eu ficava possessinho, gente. Hoje eu consigo rir. Mas era triste porque tinha vez, final de semana, que eu nem saía. E aquela ira, aquela revolta. E no meu coração, pesado, porque eu pensava assim, puxa, eu vim no mundo só para ser peso para a terra. Eu sou um estorvo no meio da minha família. Tudo que eu vou fazer dá errado. Meus pais me abandonaram aqui na casa dos meus avós. Eu sou uma pessoa feia, eu não sei nem conversar com as pessoas, tenho vergonha. Olha, gente, era terrível. Eu contei isso para as meninas, falei para elas, falei assim, então, eu era uma pessoa muito complexada. Eu não me aceitava, eu me detestava, não gostava, olhava o meu pé, achava o pé parecendo um pé de... nem sei dizer. Se eu andasse assim vamos falar numa areia, eu olhava para trás, parecia um rastro de pneu de trator. Aquilo para mim era a morte, gente. Eu tentava andar com o pé certinho. Olha. Mas era assim, gente. Era muito terrível isso que o inimigo colocava. Só que eu não sabia, era espiritual isso. Só que eu contando para as meninas, eu falei, ó, o seguinte, eu era dessa maneira. Só que eu comecei a ler a Bíblia e Deus mostrou para mim, lá no início, quando Deus
fala sobre a criação da terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E Deus criou, vamos falar, os luminares, fez tudo o que tinha que fazer no primeiro dia, e abaixo está escrito, e Deus viu que era bom. Deus criou os animais, e depois, logo em seguida, fala, Deus viu que era bom. Deus criou a raça humana, criou os homens, e Deus viu que era bom. Quando eu li essa parte, ali o Senhor mostrou para mim que Ele tinha me criado. E Ele me criou porque Ele viu que era bom. E Ele viu que era bom, que Ele falou assim, não, eu criei uma obra-prima, é muito bom. Eu criei o Dorival, é bom. É muito bom o jeito que eu fiz. Aí eu falei para as meninas, falei assim, então, gente, naquele momento Deus mostrou para mim que Ele me criou em uma forma e pegou essa forma e jogou fora, para não fazer ninguém igual a mim. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me aceitar, comecei a entender que Jesus Cristo me criou. E criou dessa maneira porque Ele viu que era bom. E assim eu comecei a me aceitar, comecei não mais viver daquela maneira, naquela prisão. E sem contar, gente, quantas vezes passava pensamento de morte. Eu tentava, pensava em tirar a minha vida também. Muitas vezes vinha isso para mim. Mas aquilo era o inimigo soprando na minha mente, para eu não me sentir bem, para não aceitar que eu era uma criação de Deus, para eu ver que tudo era mais difícil para mim, que eu era feio, que eu não era igual às outras pessoas. E assim eu estava andando cada vez mais, olhando para baixo, desanimado, vindo pensamentos de derrota, pensamentos de morte. E para a honra e glória do Senhor, se o Senhor não tivesse usado situações para se aproximar até mim, e eu se não tivesse começado a ler a palavra, ler a Bíblia, eu creio que eu não estaria mais vivo. Eu creio que o inimigo teria usado uma situação para eu dar fim na minha vida. Então, o que eu posso dizer, eu contei isso para as meninas, para as moças, né? E elas falam, nossa, mas teve uma que falou assim, eu também não me aceitava não, mas agora eu consigo me aceitar melhor. Eu falei assim, então, mas Deus nos criou, e Ele viu que era bom. Então, assim foi comigo. Eu creio que com todos nós precisamos saber que Deus nos ama e nos criou assim. E assim eu falei assim, então hoje eu posso até brincar, igual brinquei com vocês aqui, que eu não tenho mais problema com isso, porque o Senhor me curou nessas áreas. Então eu louvo ao Senhor por isso, porque eu creio que obras maiores o Senhor está fazendo, né? E igual a Carmen um dia falou, né, que nós estamos em construção, então nós estamos em construção. Jesus está nos construindo, mas depende de nós nos rendermos a Ele, aceitar, começar a nos aceitar, reconhecer que o Senhor nos ama, que Ele nos criou assim, e porque Ele viu que era bom. Tá? Então, gente, eu sempre, de vez em quando eu brinco, que no meio do cristão, não existe pessoas feias, porque o Espírito Santo habitando faz tudo novo, faz tudo bonito. Tá? Então, se você se sente feio, é complexado, não tem ânimo para as coisas, porque acha que vai dar errado para você, acha que é tudo difícil, não pensa assim não. Esse pensamento aí, o inimigo pega uma força muito grande para poder nos dominar, para poder nos colocar para baixo e fazer nós nos revoltar contra Deus. E Jesus, Ele quer que nós glorificamos a Ele. O Senhor Jesus quer que nós demos graças a Ele. E o diabo quer nos usar para ir contra aquilo que Deus criou. Então eu falei isso para as meninas, e ali o Senhor mostrou para mim que Ele fez essa obra em mim, que Ele me libertou, e eu tenho a agradecer a Ele, a glorificar a Ele, somente isso. Agradecer ao Senhor, porque se não fosse Ele, gente, eu não teria nem coragem de ir na praia e andar descalço na areia hoje. Hoje eu ando sossegado, estou nem aí, gente. Mas é isso, eu quero só testemunhar isso dizendo que Jesus Cristo é bom, tudo que Ele fez é perfeito. Tudo que Ele fez com excelência. E inclusive você. Amém? Amém?
Glória a Deus.